Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Bom pessoal, eu tô aqui de novo, né, para dar início hoje ao meu segundo estágio, né, nessa mesma modalidade do que a gente já acompanhou aí nos vídeos anteriores que eu deixei lá no meu canal no YouTube. Hoje eu tô dando início, né, através deste vídeo no meu estágio de ensino médio, né? Na mesma modalidade, que é a modalidade de extensão. Bom, pessoal, deixa eu explicar um pouquinho para vocês, né, do que se trata esse estágio de extensão, como que ele está funcionando. Meu nome, primeiramente, né, meu nome é Jaqueline Passarelli, eu sou estudante do curso de licenciatura em Artes Visuais, lá do Centro Universitário Internacional Uninter. E durante todo esse período, né, por conta da pandemia, da Covid-19 e tudo mais, eles possibilitaram a gente a estar fazendo esses estágios nossos, né, por meio da modalidade de extensão. E como que funciona essa modalidade? O princípio dela, né, tá fazendo um plano, né, um programa de ação, um plano de ação para estar passando através de vídeos, né, explicando sobre determinado tema. Então, quem aí acompanhou, quem me ajudou, né, nos vídeos do estágio de ensino fundamental, eu tratei um pouco sobre as 5 linguagens da arte visual, das artes, né, gente, perdão, que é as artes visuais, a música, a dança e o teatro, e depois surgiram as artes integradas também. Hoje, para o estágio de ensino médio, eu vou estar trazendo um pouquinho sobre a questão dos elementos, né, da linguagem visual, então dos fundamentos da linguagem visual. Quais são esses elementos, né? O que eles transmitem para a gente em determinada obra, como que eles são utilizados, na onde que a gente vê, na onde que a gente não vê. Bom, pessoal, para dar início, então, vou falar um pouquinho sobre o plano de ação que eu planejei para este percurso, né? Que o estágio de extensão, ele, então, vai ter um total de 8 horas, né? Sendo 2 horas para planejamento e 6 horas para tá apresentando mesmo, né? Através de vídeo, através de outras plataformas também. Bom, eu escolhi então estar fazendo através de vídeo. Eu particularmente preferi, né, estar fazendo vídeos mais longos, porém com menor tempo, né, de apresentação. Então, cada vídeo vai ter aí em torno de 1 hora, mais ou menos, e vão ser 6 dias de vídeo. Então, eu vou estar disponibilizando para vocês os links, né, durante 6 dias nesse mesmo horário, das 7 às 8 da noite. Bom, pessoal, sobre o plano de ação, então o tema que eu escolhi foi o tema dos fundamentos da linguagem visual. E o que são esses fundamentos, né? Quais são esses elementos? A linguagem visual ela vai ter muitos elementos, né? Vão ter elementos aí para a gente estudar por vários vídeos, né? Se houver a oportunidade de estar dando continuidade. Porém, hoje aqui eu vou citar 5 para vocês. Quais são esses 5 elementos que eu vou estar falando um pouquinho para vocês durante o decorrer de todos esses vídeos aí que eu falei anteriormente. Eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre o ponto, vou estar falando um pouquinho sobre a linha, sobre o plano e a forma, né? Sobre a questão de plano e forma, a parte de textura, né, diferentes texturas aí presentes em determinadas obras, e também um pouquinho sobre a questão da cor, né, do elemento da cor, de como ela anda presente aí em todas as obras que a gente vê, né. Bom, pessoal, então hoje, para dar dando início, né, no nosso primeiro tema, eu vou estar falando um pouquinho sobre a questão do ponto. Fiz um roteirinho aqui, né, gente, para não deixar nada para trás, né, porque é muita coisa para estar falando.
Então, como uma introdução, gente, os elementos da linguagem visual, eles acabam sendo iguais os elementos da linguagem escrita. Por quê? E por que que esses elementos são parecidos, são iguais? Gente, os elementos da linguagem visual, eles são bem parecidos porque eles vão transmitir uma mensagem pra gente. Então, se eu ler um texto, eu vou entender o que que aquele autor está dizendo por meio de letras, ponto, vírgula, se uma pessoa está falando, né? Então, vai ter o travessão, por exemplo, se trata de uma narrativa e tudo mais, então vai ter o travessão, ou então vai ter os dois pontos, vai ter... Eu vou saber o que que o autor está querendo me transmitir, né? Se ele está querendo me transmitir um ar de suspense, se ele está querendo me transmitir um ar mais alegre, com o ponto de uma pergunta, né? O ponto de interrogação, ou então uma exclamação. Então, olha bem, os grafismos da linguagem escrita, eles nos transmitem alguns conhecimentos, né? Eles vão transmitir aí pra gente uma gama de artifícios, né? Para estar fazendo aquela linguagem e para estar entendendo o que aquele autor está querendo transmitir, o que aquele autor está querendo nos dizer. A linguagem visual, gente, ela é bem parecida. Por quê? Se eu vou num museu e eu olho um quadro pendurado na parede, por exemplo, eu vou estar entendendo o que aquele autor está querendo me transmitir. Se ele usa umas cores mais fortes, né, uma pincelada mais forte, se ele usa um tom mais fraco, por exemplo, uma pincelada mais forte com tons mais fortes, vai transmitir uma pintura com mais força, né, com determinado aspecto. Agora, se é uma coisa, tons mais claros, pinceladas mais leves, vai transmitir, querendo ou não, um ar mais calmo para aquela pintura, né? Então, gente, a linguagem visual e a linguagem escrita, elas têm elementos que a gente vai estar utilizando para fazer essa leitura, né? Para fazer essa compreensão, né? Então, a linguagem visual, ela também é um texto que a gente pode ler e compreender. Então, a gente vai olhar para aquela imagem e vai falar, ó, o autor está falando que naquela época ele estava mais alegre, estava mais triste, ele fez uma pintura que remete mais para religiosidade, mais para cultura, né? Então, cada artista aí vai ter a sua forma de se expressar. Então, é mais ou menos nesse contexto, né, vamos dizer assim, que eu quis trazer os elementos da linguagem visual para vocês entenderem um pouquinho melhor como que funciona essa linha, né, esse trâmite aí de estar lendo uma obra, uma escultura, uma pintura, uma gravura, pelos elementos que estão nelas. Porque geralmente em uma obra pode até ter alguma obra que seja dessa forma, mas geralmente dentro dessas obras não tem um texto escrito, né, pra gente olhar lá e ler e falar, o artista tá falando isso, isso e isso. Então a gente tem que ler e através desses elementos que eu vou estar falando para vocês hoje e no decorrer dos vídeos seguintes, compreender o que ele está querendo nos passar. Então, voltando aqui um pouquinho, né, gente? Hoje eu vou abordar com vocês um pouquinho a questão do ponto, que é um dos elementos principais e primordiais da leitura visual, né, da linguagem visual. E como que eu vou transmitir esse ponto, né, gente? Vamos lá. Eu trouxe alguns slides aqui atrás para vocês também, né, gente? Que eu vou estar passando com algumas imagens explicativas, explicando um pouco mais sobre essa questão do ponto, o ponto e o plano, o ponto e a linha, né, o ponto e a textura também, que a gente vai estar vendo aí nos vídeos seguintes também. Então, eu vou usar esse trâmite aí dos slides aqui atrás para ir explicando melhor para vocês essa questão de ponto, né, e tudo mais, posição, né, e vamos lá. Bom, gente, para começar então, né, o que é o ponto? Lá na linguagem escrita, a gente conhece o ponto como dois pontos, ponto vírgula, ponto final, né? Então, ele já está presente nessa linguagem escrita também.
Mas como que o ponto está presente na linguagem visual? E o que é o ponto na linguagem visual, né, gente? O ponto, ele é o elemento mais básico e primordial do código visual. Então, ele é o elemento básico que vai dar início a todos os outros elementos e é o código básico da linguagem visual. Por quê? É um ponto. Então, gente, com um ponto, a gente pode, como eu vou falar para vocês no decorrer aqui do vídeo agora, o ponto ele pode trazer imensas, né, formas de se expressar, formas de demonstrar, formas de construir mesmo figuras e tudo mais. Então, gente, ele é um elemento que não pode, que não se pode ver e nem sentir, né? Então, olha bem, ele é um elemento pequenininho, mas com grande forma de expressão. E ele vai definir posições e tensões no plano do espaço. Então, gente, olha que legal essa questão, né? Ele, no plano, ó, vou estar passando aqui para vocês darem uma olhadinha. No plano, ó, coloquei aqui as posições no quadro de referência, né? Então, as suas posições no quadro. O que é o quadro de referência, né, gente? Vamos por partes. O quadro de referência seria essa questão aqui, ó, que é a margem, vamos dizer assim. A margem, ela pode ser o quê? Pode ser uma folha de papel, no qual a margem da folha, né, a hora que a folha acaba, ela vai acabar o espaço, né, o plano desse espaço, né? Ou pode ser um quadro, pode ser a mesma folha de papel, só que com uma forma dentro dela, um círculo, um retângulo, um triângulo, e dentro dessa margem do desenho acaba se fazendo espaço, né? Então, gente, olha bem que legal, é o ponto e as suas posições no quadro de referência. Então, o ponto ele pode estar centralizado, ele pode estar no centralizado por meio, vamos dizer assim, ó, que a primeira coisa, o primeiro elemento, quando você olhar naquela obra, você vai focar naquele espaço, né? Naquele espaço que o artista quer que você foque, né? Então, quando você olhar para uma obra, ela pode ter elementos, vários elementos, né, ao meio dela. Mas quando você olha, você vai focar naquele elemento principal que o artista colocou como ponto principal. E acaba entrando o quê? O ponto principal, né, gente? Então, ele pode estar centralizado, como é o caso dessas duas figuras, ou ele pode estar em qualquer extremidade também. Então, por exemplo, supondo que essa forma aqui fosse um triângulo. O ponto poderia estar na parte de cima, no canto inferior ou no canto inferior, tanto esquerdo quanto direito. Então, ele pode estar centralizado aí em qualquer local. O ponto é que vai definir, vamos dizer assim, o centro, então aonde que vai ficar o ponto principal daquela obra, né, gente? Bom, dando continuidade aqui, um exemplo, mais ou menos, disso daqui que eu posso dar é o quê? Um mapa. Vamos supor, pode ser um mapa digital, né, que a gente encontra aí no celular, como um mapa no papel, assim mesmo. Por quê, gente? O mapa, a gente geralmente utiliza o mapa, por exemplo, numa viagem, quando vai para algum destino que a gente não conhece ao certo. Então, ele vai ter um ponto de partida e um ponto de chegada. Olha o ponto aí de novo, gente. Por exemplo, vamos supor que essa forma fosse um mapa. Eu sairia daqui do objeto central para vir aqui no canto superior. Então, é um trajeto ligado por pontos. Então, eu vou sair de um ponto e vou para outro. Dessa forma, a gente pode ver que o ponto, gente, ele não está presente somente na linguagem visual, né? Ele está presente na linguagem na linguagem escrita, né? E na vida da gente mesmo, né? Durante o nosso cotidiano aí, a gente sempre tem essa referência aí muito presente do ponto, né? E como que ele pode ser utilizado aí com a gente. Além disso, gente, tem o ponto, né? Vamos dizer, como a gente está vendo aqui, e o ponto como sinal gráfico. Então, o ponto gráfico, né? Ele vai mostrar um sinal gráfico pra gente, né? Vai
pode ser utilizada nesse caso aí, por exemplo, em computador, né, e tudo mais, em outros parâmetros aí da linguagem visual também um pouco mais modernas, né, e tudo mais, visando essa parte mais tecnológica. Bom, gente, a característica, vou passar aqui para vocês agora, né, algumas características, né, da representação do ponto. Como que esse ponto, ele pode ser representado em uma obra, em um plano, em alguma coisa assim. Por conta disso, eu trouxe aqui para vocês mais um slide com outra imagem, né, que é o ponto mostrado em duas molduras diferentes. O que é esse ponto mostrado em duas molduras diferentes, gente? Como vocês podem ver aqui, né? Aqui é um pontinho numa moldura maior e o outro aqui, né, gente? Deixa eu passar para cá. Ele vai ser o mesmo tamanho do ponto, porém numa moldura bem menorzinha. Dessa forma, gente, vocês conseguem perceber como o mesmo tamanho de ponto, ele parece ter tamanhos diferentes dependendo dependendo do seu quadro de referência. Então, olha, gente, por exemplo, é o mesmo tamanho de ponto, como vocês podem ver aqui, ó, um ponto um pouquinho maior, o pontinho e o outro ponto. O ponto, ele tem a mesma dimensão. O que vai mudar é a questão aqui, ó, do plano, né, do quadro, da moldura. Então, que esse aqui é uma moldura bem maior e esse daqui já é uma moldura um pouquinho menor. Que daí ele vai parecer um ponto bem maior do que o dessa opção aqui. Então, olha bem como essa representatividade do tamanho, né, proporção e tudo mais, eles são interessantes. Que daí, gente, com essa questão de tamanho e proporção, a gente pode estar vendo ele aí em diversas obras também, né? Observando se o ponto ele está na proporção daquela moldura ou se o artista quis expandir esse ponto diminuindo a moldura, ou vice-versa também, quis aumentar essa moldura e diminuindo o ponto. Então, gente, essa questão aqui, ela é muito legal, muito fácil de tá se desenvolvendo, né? Tá pesquisando mais sobre, tá vendo sobre, que é de suma importância, né? Tá vendo essa questão aí vamos dizer assim, do tamanho, né, e proporção do ponto. Bom, gente, outra imagem que eu trouxe aqui para vocês é a questão das formas de representação do ponto. Então, o ponto, ele não é só essa formazinha aqui básica do círculo, né, vamos dizer, de um pontinho. Ele pode ser transmitido também de outras formas. Então, ele vai poder ser por um quadradinho, por um triângulo, por um X, por uma forma mais abstrata, né, e tudo mais, mas ele vai continuar sendo considerado um plano, um ponto, perdão, gente, um ponto. Então, vamos supor, gente, um exemplo. Na imagem que eu trouxe aqui anteriormente, o ponto, ele estava sendo representado por uma bolinha. De qualquer forma, se ele tivesse um X aqui no meio, ele seria um ponto também, tá? Então, o ponto, ele não é só representado pelo círculo, né? Pelo pontinho que a gente está acostumado. Então, o ponto, ele pode ser uma bolinha, pode ser um X. A mesma coisa aqui. Eu posso usar aqui um quadradinho, por exemplo, para exemplificar o ponto nessa representação, né? Nesse quadro de referência. Então, o ponto, ele não precisa necessariamente ser um ponto redondinho, né, pessoal? Como esse daqui, que é o mais comum. Ele pode ter outras formas também e vão ser considerados pontos. Por quê, gente? A gente pode fazer, por exemplo, uma obra aí para tá vendo essa questão do ponto. Vamos supor, fazer com canetinha hidrográfica, vamos supor, na escola. Como que eu posso trazer essa questão do ponto para trabalhar com um aluno na sala de aula? Olha que legal, com canetinha mesmo, por exemplo. Pegar uma obra, vamos dizer assim, de um artista, né, que trabalhe com o pontilhismo. Eu vou trazer alguns exemplos mais para frente, mais lá no final do vídeo, né? E o aluno fazer essa obra, fazer essa representação através da canetinha, porque a canetinha, só de você relar ela, né, gente, ela já fica a marca. Então, vamos dizer, colorir, né, essa imagem através dos pontinhos, né, com a canetinha. Porém, gente,
esse ponto, ele pode ser trabalhado de diversas formas. Por exemplo, ó, vamos citar aqui a questão das obras de Romero Brito. O Romero Brito, gente, ele trabalha com essa questão aí de ponto, de forma, de cor. Olha bem, ele engloba todos os elementos da arte nas obras dele. Por quê? A obra dele é toda separada em formas, né? Então, é uma imagem, vamos dizer, uma imagem representativa, né? Por exemplo, uma flor ou alguma coisa assim. Porém, essa flor, ela é toda cortada, né? Então, ela é toda separada em formas. Cada forma tem uma cor e dentro de cada forma, dentro de cada cor, tem uma forma de se representar o ponto. Então, como que ele representa? Tem formas dentro, por exemplo, dessa flor. Tem formas que elas vão ser azuis com as bolinhas. Tem formas que elas vão ser amarelas com os quadradinhos. Tem formas que elas vão ser verdes com o X. Tem formas que elas vão ser, por exemplo, rosa com o rococó, né? O zigue-zague. Então, gente, olha que legal, por exemplo. É uma questão aí que é legal tá pesquisando, né? Então, se vocês ainda não conhecem as obras de Romero Brito, né? O trabalho de Romero Brito, dá uma procuradinha lá, gente, para tá analisando, que é muito legal, é muito interessante esse quesito das obras deles, tá? Bom, dando continuidade aqui, gente, o ponto, ele se parte, né, em 3 desdobramentos. Quais são esses desdobramentos, né? O ponto que resulta em uma linha. Então, olha lá que eu falei lá no início, né? O ponto, ele é um dos elementos básicos, né? Ó, foi o que eu li lá no início, ó. O ponto é o elemento básico e primordial do código visual. Por quê? Como eu falei aqui embaixo agora, o ponto, ele faz a linha. Então, do ponto surge a linha. Ó, aí a gente já vai falar um pouquinho no outro vídeo ali amanhã, né, pessoal? Então, o ponto, ele vai transcender a linha. Então, ó, mais uma imagenzinha aqui para demonstrar para vocês. Olha que legal. De um ponto isolado, ele foi se juntando, né? Foi diminuindo o espaço entre eles até que ele se tornou uma linha contínua. Então, essa linha é uma linha sem tensão concêntrica, que ela vai se formar essa linha reta, que daí a gente vai citar um pouquinho mais, né, falar com um pouquinho mais de calma no outro vídeo em seguida. Além disso, pessoal, o ponto, né, então, essa parte aí da linha é muito, muito bacana também, que daí da linha vai surgir o plano, do plano vai surgir dentro do plano vai ter uma textura, vai ter uma cor. Então, olha como os elementos eles estão interligados, né? Ele não é um elemento, vamos dizer assim, fixo. Vamos dizer, o ponto trabalha só o ponto, a linha trabalha só a linha, o plano vai ser só o plano. Não, gente, cada um ele vai interligando, vai se construindo até chegar lá no final, na obra final, né? Vamos dizer assim, na parte final, né, da obra mesmo, né, no produto final. Bom, gente, o segundo desdobramento do ponto, então, seria o ponto que resulta numa superfície. E esse ponto é percebido pelo aumento de proporção mediante ao plano. É o que a gente falou logo ali em seguida. Atrás, né? Perdão, gente, que a gente falou anteriormente. Então, olha, eu trouxe aqui um outro exemplo para vocês do ponto em comparação ao plano. Porque o plano, então, como eu falei, vai ser a margem. Então, tudo que está dentro dessa margem se caracteriza no plano. O ponto, ele vai ser o quê? A marca que tem dentro desse plano, né? O que vai ter dentro desse plano. Então, gente, olha como o aumento do ponto, ele se define no plano completo, que é logo aqui atrás, ó. Então, a gente pode ver que, tipo, através de um pequeno ponto, né, que é o menor elemento, né, aí do código visual também, que ele é o elemento mais pequeno, a gente pode considerar que ele vai sair de um elemento pequeno e vir para um plano, né, que esse plano ele pode ter o tamanho de uma folha, como eu passei para vocês,
ele pode ter o tamanho de um quadro, ele pode ter o tamanho de uma parede, ele pode ter o tamanho de um painel, de um outdoor. Então, esse ponto, ele pode se expandir até chegar no tamanho, por exemplo, dessa TV que eu estou mostrando aqui, por exemplo, de uma parede, de um outdoor e tudo mais. Ou então, tipo, esse ponto ele pode se juntar a um outro ponto, por exemplo, e fazer já ter uma composição, né? Já aconteceu uma composição. Bom, pessoal, essa parte aqui, então, do ponto e do plano também é primordial, né? Então, olha que legal, só em 2 imagens que eu trouxe para vocês, a gente já consegue ver 4 elementos da linguagem visual em uma só. Trabalhando em uma só, a gente já conseguiu ver 4, né? Que é o ponto, o elemento primordial, o ponto que se forma a linha e o ponto que se forma o plano. Então, a gente já viu 3 elementos, né? Olha bem que legal, só do ponto já surgiram 3, imagina do restante que eu vou falar em seguida, né? Bom, além disso, tem também, né, uma questão muito legal, que é o ponto que resulta em uma composição por meio da acumulação, que seria este caso aqui. Olha que legal, gente. Nesse caso, o ponto, ele forma uma composição. Então, essa imagem, ela é feita em nanquim, né, sobre papel, é um desenho. Então, ela foi feita por Rossano Silva, o nome é Pássaros, né, e o desenho é em nanquim sobre papel, numa obra de 17,8 por 28,3 centímetros. É do acervo do artista, né, e em Curitiba. Porém, gente, olha que legal que é essa questão. Esse desenho, né, vamos dizer, ele foi feito com nanquim. Nanquim é como se fosse uma caneta mesmo, né? Um lápis, assim. Então, esse desenho, essa composição, ela foi feita só com pontos. Ele não tem traçado, ele não tem linha. Ele vai ser só na base dos pontinhos. E com esses pontinhos acumulando todos eles, acaba dando essa impressão aí, né, da parte da acumulação, que daí é a parte da acumulação que forma toda essa parte do desenho aqui, né, ó, a parte que tem mais pontinhos, por exemplo, a parte que quase não tem pontinhos, né. Vou falar um pouquinho dessa questão aí com vocês também, gente, daqui a pouco, na parte da escala tonal, tá, nessa questão. Um pouquinho antes de eu ir para essa parte da escala tonal, eu queria citar para vocês, né, gente, que esse estilo de arte, que é feita uma obra através do ponto, ele é chamado de pontilhismo. E o que é o pontilhismo, né, gente? É uma técnica de pintura que surgiu na França, então ela surgiu na Europa, né, com o movimento impressionista. Então ela veio lá junto com o movimento impressionista na França. É uma arte de pintar por meio de pontos coloridos, justapostos, e a ponto de não se perceber espaços em branco. Então, gente, esse daqui é meio que o conceito do pontilhismo, né? Então, gente, olha bem, aqui ó, são os pontos juntos e aqui são os pontos separados, né? Com esses pontos, eles são tão próximos que eles parecem realmente uma linha. Olha aqui da parte da folha, que legal. Eles realmente parecem uma linha. Porém, o espaço entre eles é tão pequeno que a gente não percebe. Então, ele é tão juntinho, tão justaposto, né, que a gente não percebe que tem um espaço branco e ele forma a imagem completa. Além disso, gente, com a possibilidade dessa junção de pontos, né, e tudo mais para fazer a imagem, a gente consegue, tá vendo, uma sensação, né, de claro e escuro, na onde alguns lados batem a luz e de outros batem a sombra, né? Então, gente, olha que legal. Por exemplo, aqui, ó, na parte de cima, aqui já tá batendo a sombra, porque tem menos a luz, perdão, porque já tem menos pontos juntinhos, né, para formar uma cor mais clara. E embaixo aqui já seria na onde tá batendo a sombra. Por quê?
já tem mais pontos juntinhos, o que vai formar uma cor mais forte, né? Vai dar uma sensação mais pesada de sombra. Então, olha como através de um pequeno ponto, né? Porque o ponto é a unidade mais pequena do código visual. Olha como que a gente consegue fazer uma obra incrível, não um desenho incrível. Fora que, né, gente, essa obra aqui ela é em preto e branca, né? Que ela é feita no nanquim. Mas eu vou trazer para vocês mais para frente, né, mais no finalzinho desse vídeo, alguns exemplos de artistas, né, de um nome muito conhecido aí dessa parte do pontilhismo, né, dessa técnica do pontilhismo, que ele trabalha sobre o pontilhismo, mas com cor. E vocês vão ver que legal que fica, gente. É uma coisa surreal, é muito bonito mesmo de estar se vendo. Bom, gente, com essa questão da luz e da sombra, né, do espaçamento entre os pontos, de como que eles se juntapõem para estar formando uma imagem, para estar formando uma escala tonal, eu trouxe aqui para vocês a questão também da escala tonal, que seria essa questãozinha aqui, que é a questão do agrupamento de pontos. O que é esse agrupamento de pontos, né, gente? O agrupamento de pontos, ele quando eles estão mais juntinhos, como nesse caso aqui, ele dá a sensação de mais escuro. Então, é essa questão que eu falei para vocês, né? Ela vai transmitir se uma cor ou textura, ela vai do mais claro para o mais escuro, né? Idealmente do branco para o preto, passando pelo cinza. Então, gente, aqui ó, a gente pode ver que é bem mais branco, aqui já é bem mais preto e aqui dá uma impressão de cinza, né? E principalmente, por exemplo, vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Olha que legal, ó. Bem aqui na pontinha, por exemplo, ó, nessas partezinhas aqui, já mostra um tom mais preto, né? Mais escuro. Na onde é um pouquinho mais cheio, só que nem tanto assim, né? Vamos dizer, já mostra uma escala tonal mais cinza. E na onde é luz, né? Que tá batendo a luz, já é branca. Olha que legal. Então, é meio que nesse ponto que cai essa questão da escala tonal, né? Do agrupamento para a escala tonal. Então, por exemplo, eu vou fazer isso daí é muito interessante também, tá mostrando para os alunos daquela forma que eu passei para vocês, né? Por exemplo, como prática para estar fazendo uma obra em pontilhismo. É muito legal, mas tem que mostrar para eles essa questão do agrupamento, para eles também darem no desenho deles, né, essa questão aí da escala tonal, né, e tudo mais, que é muito, muito bacana aí estar trabalhando com os alunos, é um conceito a mais para estar passando para eles, né, gente? Além disso, então, né, vamos dar início aqui. A representação, né, que demonstra como uma cor ou textura vai do mais claro para o mais escuro, foi o que eu acabei de falar ali da questão da escala tonal, que é essa questão aqui atrás, né, no meu slide. Então, gente, para finalizar o vídeo de hoje, ele ficou um pouquinho mais curto, né, o tema é um pouquinho mais, ele vai ser mais trabalhado também nos outros, né, mas ainda tem um pouquinho aqui para mim estar mostrando para vocês de exemplos, né, que eu citei anteriormente de alguns nomes aí bem famosos, né, que trabalham com essa linha aí do pontilhismo, né. Então, gente, finalizando, né, apesar de ser um pequeno elemento, as possibilidades de criação do ponto são múltiplas, que foi aquilo que eu falei para vocês, né, pessoal? Com o ponto, a gente pode transmitir toda uma questão de espaço. Então, resumindo, né, vamos voltar um pouquinho aqui, né, ó, lá atrás, só para eu resumir aqui para vocês, então. Olha bem, para eu finalizar, né, essa parte da explicação do ponto, ele é um elemento pequeno, então ele é um elemento bem pequenininho, gente. Tipo, é um pontinho que a gente faz com uma caneta quando a gente está escrevendo um texto, quando a gente está fazendo um desenho. Ele já é uma marcação, por exemplo, durante um rascunho, ele já é um ponto, já é considerado um ponto, né? E daí, ó, então ele vai ter, tipo, muitas possibilidades de criação, né? Que foi o que eu falei.
dentro do quadro de referência, ele vai ter uma possibilidade de, por exemplo, de identificação dentro desse quadro, ou então a questão do tamanho do ponto mediante esse quadro de referência, que o quadro de referência sendo menor, ele vai apresentar um ponto maior, mesmo ele tendo a mesma proporção, e um ponto e um quadro um pouco menor, vai ter essa ampliação no ponto, né? E vice-versa também. Um quadro maior tem a questão da diminuição e um quadro menor tem a questão do aumento do ponto. Então, olha que legal que é essa questão. Além disso, a gente tem a questão dos vários grafismos do ponto. Então, a gente pode citar o ponto comum, né, o que é o que a gente vê, o pinguinho, né, como é comum aí a gente ouvir, o quadrado, o X, o triângulo, as formas mais abstratas, né, um pouco mais livres, né, vamos dizer assim, elas ainda são consideradas um ponto, né, até que o X ele é bem comum, como eu dei o exemplo, a questão do mapa, né, um mapa, então eu vou marcar com o X o ponto que eu vou sair e vou marcar com o X o ponto que eu quero chegar. Então, são uma marcação de pontos, né, então eu quero um ponto. Outra coisa, uma coisa também muito legal para a gente estar trabalhando é a questão de ponto de referência, por exemplo. Olha que legal, é um ponto também, tipo, se a gente for pensar, né, é um ponto que vai fazer a gente chegar naquele lugar. Então, acaba também entrando nessa questão aí dessa parte da linguagem visual, né? Além disso, a gente tem o ponto que resulta na linha. Então, um ponto, quando ele vai se juntando a vários pontinhos, né? Quando a gente junta vários pontinhos, a gente chega numa linha, né? Numa linha reta, vamos dizer assim, ou até mesmo uma linha curva. Mas isso daí a gente vai ver um pouquinho na parte da linha, tá? Então agora, por enquanto, a gente vai ficar só nessa questão mesmo do ponto que se transforma em uma linha. Além disso, vai ter toda a questão do ponto em relação ao plano, né? Então, através do ponto, a gente consegue fazer ele ficar do tamanho praticamente do plano, né? Então, aquilo que eu falei, um ponto ele pode se expandir até chegar no tamanho de um plano, né? E esse plano ele pode ser uma folha de papel, pode ser um quadrado que eu desenhei, pode ser uma folha de papel, pode ser uma parede, um outdoor, pode ser aí inúmeras coisas, né? Inúmeros tamanhos, mas esses pontos continuam se expandindo, né? Então, ele acaba se tornando um plano. Falei um pouquinho também sobre o ponto por composição, perdão, sumiu a palavra. O ponto por composição, então em uma composição, né, o agrupamento desses pontos, eles vão formar uma composição artística que pode ser desde um desenho até uma questão mais abstrata, mas tá utilizando ali no meio dele a questão dos pontos, né, e tudo mais. A questão da escala tonal, né, que foi o que a gente falou nessa questão aqui nesse slide, porém, eu dei o exemplo nessa figura, né, que eu achei que ela estava mais completa. Então, por exemplo, a escala tonal saindo do preto para lugares um pouco mais escuros, passando pelo cinza em lugares um pouco mais afastados, até o branco, que é o lugar que é muito pouco ponto ou quase não temos pontos, né? E agora eu vou vir aqui com vocês para estar mostrando alguns exemplos, né, pessoal? Então, ó, eu trouxe aqui para vocês como primeiro exemplo, né, o quadro Uma Tarde de Domingo na Ilha de Grand Jet. Esse quadro, gente, ele é de Georges Seurat. Então, ele é um pintor, né? Vou virar aqui só para mim passar para vocês. Então, ó, Uma Tarde de Domingo na Ilha de Grand Jet é uma pintura a óleo. Então, olha como eu passei para vocês a diferença, né, gente? Essa daqui, ó, é feita no nanquim, que é tipo uma caneta, né? É feita com, tipo, uma caneta mesmo, né? No papel. Essa daqui, gente, já é uma obra com cor, trabalhando a questão do pontilhismo, só que dentro de uma questão do âmbito colorido, né? Com uso de material diversificado, que no caso é o óleo.
e ele é da autoria de um pintor francês, né, então, chamado Georges, né, integrante do movimento impressionista, que foi o que eu falei para vocês um pouquinho lá na questão do pontilhismo, né, ele veio da França com o impressionismo, né, então essa obra que ela faz ela faz parte desse período, né. Além disso, é considerada uma obra uma das obras mais destacadas, né, de Georges, feitas em pontilhismos no ano de 1884 e 86, que retrata a ilha. Então, gente, olha bem que legal essa questão. Ele representou o lago, árvore, pessoas, objetos, né, o guarda-chuva, tudo através do ponto. Ele não usou linha, ele não usou pincelada, ele não usou nada, foi só o ponto. Um pequeno ponto fez uma obra imensa dessa daqui. Até, gente, que olha só que legal, ó, ele faz até uma moldura, né? Ele faz até esse plano pontilhado, né? No pontilismo. Então, essa parte da obra dele no plano, ela é muito legal para estar se trabalhando também, né? Ela é muito bacana. Eu trouxe aqui para vocês, gente, uma questão dela aproximada. Olha aqui que legal. Essa questão aqui eu aproximei bastante ela, até que mostrou até um pouquinho dos pixels, né? Então, olha bem, vamos dizer que cada pixel, né, ele vai representar um pontinho que ele utilizou para estar fazendo a obra. Já nessa outra aqui, ó, ele mostra bem essa questão do ponto. Então, ó, ele usa bem o ponto mesmo, né, ó, vamos dizer assim, como se fossem pequenos risquinhos o ponto dele. Então, olha lá a questão da representatividade do ponto de novo, né, gente? O ponto ele não é representado só por bolinha, ele é representado de outras formas também. Aqui, nesse caso, ele usou como se fossem bolinhas, ó, que a gente consegue tá vendo, a gente consegue ver alguns risquinhos também, mas bem pequenininhos, né? Que é uma representatividade. Em alguns lugares, olha que legal, ó, muitos pontos, a cor um pouco mais escura, em outros a cor um pouco mais clara, na mesma escala tonal de cor também, na mesma, vamos dizer assim, no mesmo valor de cor, né? Em outros lugares, olha bem para vocês estarem analisando aqui no Rio, por exemplo, ele faz até uma questão de reflexo. Olha que bacana, tudo utilizando o ponto, né, gente? Então, essa obra dele é uma das mais conhecidas, né? E realmente a gente entende. Olha que legal esse tronco de árvore aqui, por exemplo, pessoal. Esse tronco de árvore, ele é mais escuro nas laterais, né, ó. E aqui ele tem como se fosse um miolinho mais claro, que é como se estivesse realmente batendo o sol nele, né? Se a copa da árvore estivesse fazendo sombra naquela parte, né? E aqui batendo o sol. Olha outra questão interessante aqui, ó. As pessoas em pé, olha as sombras delas aqui embaixo. Ele representa toda essa questão através do pontilhismo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Além disso, né, gente, ó, então toda essa questão das sombras, ó, aqui a gente vê que pode ser que eles estejam debaixo de uma árvore. Olha a leitura visual que eu falei lá no início do vídeo, né? Um texto a gente pode ler, interpretar e compreender. Uma pintura, um desenho, uma gravura, a gente consegue também. Por quê? Ó, essa daqui é uma pintura feita só com só com a técnica do pontilhismo, né? Só com pontos. Mas olha como eu tô conseguindo ler ela. No meu ponto de vista, essas pessoas que estão aqui sentadas, elas estão embaixo de uma árvore. Porque olha que legal, é mais escuro o gramado do que aqui. E o tom que ele usou nesse gramado é o mesmo tom da sombra que ele faz às pessoas. Então, provavelmente essas pessoas que estão sentadas, né, estão caminhando, elas estão presentes debaixo de alguma sombra, alguma coisa assim. O tronco das árvores, né, que foi o que eu passei para vocês aqui, ó, da imagem ampliada, né, era dessa parte aqui. Então, o ponto, ó, é como se tivesse o sol batendo nessa parte da árvore e as outras partes estivessem pegando sombra, né? A parte do rio também, ó, o pessoal andando de barcos lá atrás. Então,
Olha que legal, né, gente? A gente consegue ver aqui uma escala tonal mais escura, aqui já é mais clara. A gente consegue ver a questão aqui na roupa, ó, na vestimenta da mulher também. Essa questão do mais claro e para o lugar que tá batendo mais sombra aqui também. Então, essa questão do ponto e do agrupamento deles, né? A gente consegue ver essa questão de luz e sombra tanto no branco e preto quanto no colorido também. Então, olha como a gente conseguiu ler uma obra feita no pontilhismo sem ela ter nada de texto, sem ela ter nenhuma letra, nada, somente elementos da linguagem visual. Então, é muito bacana essa questão aí, né, dessa leitura e tudo mais. Trouxe uma outra obra aqui para vocês também, que é a Torre Eiffel, que é uma pintura também a óleo sobre tela, realizada também por Georges no ano de 1889. Então foi um pouquinho depois da obra anterior. Então essa obra ela vai mostrar a Torre Eiffel em Paris durante a sua construção e é possível ver na pintura que ela ainda não estava finalizada, ó gente, ela estava sem o topo, né? Então ele demonstrou essa obra quando ela ainda estava em construção, né? Então ele fez toda a parte estrutural, mas ela ainda estava sem o topo dela na parte de cima. E olha que legal, é uma obra que também tem o quadro, né, a moldura dela feita no pontilhismo, né? Então é uma coisa bem bacana. Nessa parte a gente já consegue ver mais os pontos. Olha só, aproximando aqui. Ó, cada pontinho, né, que ele foi colocando para tá dando a impressão. Mesma coisa aqui, né, ó, gente. A gente vê, mas tá vendo como ele não é um ponto redondinho, certinho, como um círculo, né? Ele é um ponto mais manuscrito mesmo, né? Então a gente vê que ele foi feito à mão, né? Tudo certinho, que ele é um ponto um pouco mais abstrato, né? Ele desformado, vamos dizer assim, né? Ele não é completamente redondo, completamente certinho. Então, mais uma obra, né? Que quando a gente aproxima, a gente vê a questão dos pontos juntos, realizando uma composição. Então, por exemplo, ó, vários pontos alaranjados formou o pé, né? Ó, eu tirei daqui essa parte. Então, olha que legal que é essa questão. Ele consegue mostrar o que é o chão, o que é a torre, o que é o céu e o que é provavelmente uma árvore ou algum outro elemento que estava presente nessa paisagem. Então, gente, olha que bacana que ficou. No caso dessa obra, essa questão do pontilhismo também. Outra obra aí também, né, gente, que a gente conseguiu ler ela, fazer uma leitura da mesma, entender até o período no qual a mesma foi feita, né, foi constituída, sem ter um grafismo, né, sem ter uma palavra, uma letra, alguma coisa assim. Só por a gente olhar para a obra, né, em si, a gente já consegue entender que ela foi feita, é um elemento da Europa, de Paris, que é muito reconhecido até, né, uma das maravilhas aí, e ela ainda não estava terminada, porque ainda falta o topo dela lá de cima, né, então foi feito no período da construção dela, né, gente? Bom, então, por hoje eu finalizo o vídeo, né, eu espero que vocês tenham gostado dessa questão do ponto, do nosso primeiro elemento visual aí, né, presente na linguagem visual. Amanhã eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre a questão da linha e como a mesma está relacionada ao ponto, que eu já até falei um pouquinho aqui no vídeo de hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer crítica, deixem nos comentários, que eu vou estar vendo tudo, vou estar respondendo todos vocês. Precisando, eu estou à disposição. E tchau, pessoal. Até amanhã. Uma boa noite para vocês.